Glória a Deus. Tito, capítulo 3. Logo depois de 1 e 2 Timóteo, lá no Novo Testamento, para vocês acompanharem. Como diz o pastor Adão, né, como ele sempre fala, está entre Gênesis e Apocalipse, para ficar mais fácil. Aí eu vou simplificar, né? Está entre Mateus e Apocalipse, amém, irmãos? Glória a Deus. Logo depois de 1 e 2 Timóteo ali, bem próximo ali já de Hebreus, 1 Pedro, está entre esses livros aí. É importante que todos acompanhem. Vou esperar que todos acham. Livro de Tito, é um livro bem pouco dito aqui, né? Isso que é mais difícil de achar, né? Aonde a gente começa a pegar os irmãos que lêem e não lê. Tô brincando, irmãos, amém? Às vezes até a gente que assim é acostumado a folhear a Bíblia, né? E nem às vezes eu sou acostumado com essa minha aqui, né, grossa? Então eu já sei mais ou menos aonde eu já vou. Quando eu pego uma outra, eu fico, meu Deus do céu, cadê o negócio que parece que eu não estou achando? É assim mesmo. A gente acostuma, né? Mas tem uma musiquinha do DT que ajuda a gente a decorar, não é verdade? Tito, capítulo 3. Vamos ler o verso 4, do 4 ao 6. Você que não tem Bíblia, não trouxe, tem aqui no telão para você acompanhar. Amém? É a mesma versão que eu uso, está ali na tela. Diz assim a palavra do Senhor: Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de quem, irmãos? Por intermédio de quem? Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Vamos, então, antes de nós dar continuidade, depois eu quero ler mais um texto que vai complementar o que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração nessa noite. Eu peço para que você feche os teus olhos, leve o teu pensamento ao Senhor, depois de louvarmos ao Senhor, de cantarmos ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais este momento, um momento tão importante, Senhor Deus, que é o momento de nós ministrarmos a Tua Palavra. É um momento ao qual todos nós esperamos ansiosamente por ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar em nosso coração. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, por mais esta oportunidade, o privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em comunhão e adoração ao Teu santo nome, Senhor. Peço para que nessa noite, Senhor, ó Pai, o nosso coração esteja aberto, apto para receber a Tua palavra, Senhor. Peço para que o Senhor nos dê o discernimento e entendimento, Senhor, ó Pai, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido, Senhor, ó Pai, em cima deste altar. Tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, ó Pai, que nós possamos realmente viver debaixo das Tuas mãos poderosas, que nós possamos realmente viver na plenitude do Teu Espírito Santo, Senhor, ó Pai, que nós realmente possamos alcançar a estatura do varão perfeito, Senhor, ó Pai, que nós sejamos aperfeiçoados, Senhor, ó Pai, mediante a Tua palavra, Senhor, que nós sejamos revestidos da Tua palavra, que nós sejamos revestidos da Tua armadura santa, que nós sejamos revestidos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, ó Pai. Eu oro nessa noite já te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e continua fazendo, porque a Tua palavra ela é operosa em nós, a Tua palavra, Senhor Deus, ela tem trabalhado em nossas vidas,
A Tua palavra, ela tem nos transformado, Senhor, ó Pai. Ela tem trazido renovo sobre a nossa vida, Senhor, ó Pai. A Tua palavra tem nos feito vencer as batalhas do dia a dia. É pela Tua palavra que nós estamos aqui nessa noite. É pela Tua presença, Senhor, ó Pai. Nós não estamos aqui, Senhor, por acaso. Nós estamos aqui para Te louvar, para Te agradecer, para cultuar o Teu santo nome, Senhor. A minha oração é para que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero ler mais uma vez este trecho, irmãos, de Tito, capítulo 3, do verso 4 ao verso 6. E depois nós vamos ler mais uma outra passagem para nós começarmos a ministrar aquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração pela palavra dele. Então diz assim: contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por favor, Pedro, coloca para mim Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do verso 8 ao 10. Efésios capítulo 2. Vamos ler do verso 8 ao verso 10. Se você quiser acompanhar aqui, pode acompanhar conosco aqui no telão, para nós darmos continuidade. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto pela graça sois, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de... Continuando, verso 9: não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por este motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos, hoje. Então a gente, irmãos, já analisando um pouquinho o que nós acabamos de falar, você quiser deixar, Pedro, essa passagem de Efésios, pode deixar por enquanto, para nós termos essa comparação, ao qual nós acabamos de ler em Tito, no capítulo 3, e agora em Efésios, no capítulo 2. É fundamental, irmãos, a gente entender qual é o papel da salvação na nossa vida, o que Cristo fez por cada um de nós. Nós sabemos que por intermédio de Jesus Cristo, todos nós somos salvos porque nós cremos em Jesus, sim ou não? Porque nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas também a Bíblia ela está falando que as obras não são elas que vão determinar a nossa salvação. Que só tem um meio para sermos salvos, é somente por Jesus Cristo. Como nós vemos aqui em Tito, no capítulo 3, no verso 5, diz assim, ó: não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosa, por intermédio de quem? Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é importante nós entendermos que nós, como os cristãos, sabemos que não são as nossas obras que vai dizer que somos salvos, que é somente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual Deus ele nos deu, Ele nos concedeu. E a palavra de Deus vai falar em Efésios que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, é pela graça do Senhor. Então por que não são pelas obras? Porque as obras, elas não podem ser maiores do que Cristo fez. Então o que quer dizer? O que Paulo está dizendo em Efésios? Porquanto pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Continuando, verso 9, Pedro.
não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Porque, irmãos, a Bíblia está falando que quem morreu por nós? Jesus. Então não vai ser as minhas atitudes humanas. Talvez você fale assim, mas aquela pessoa ela é tão boa, né? Ela não faz mal para ninguém. Não é isso que vai salvar uma pessoa. O que salva realmente é Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. E isso também quem nos concedeu foi o próprio Deus, como nós lemos em Tito. É pela bondade e misericórdia do nosso Senhor. Ele derramou o seu Espírito Santo copiosamente sobre a nossa vida por intermédio de quem? Jesus Cristo. Então aqui nós já começamos a entender que a salvação é pela graça no Filho de Deus, que Deus nos deu. Não são pelas obras. Mas talvez você pergunte para mim, pastor, as obras? Então não tem necessidade das obras serem feitas? Tem. Elas são fundamentais para a nossa fé cristã. Não é por ela que nós somos salvos. É para que vocês entendam aonde o Espírito Santo quer nos levar nessa noite. Não são pelas obras que nós somos salvos. O que eu quero dizer é o seguinte, nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. Mas as obras que nós fazemos, elas determinam a nossa fé. Se realmente nós cremos em Jesus, sim ou não. Se a nossa vida que nós vivemos hoje está de acordo com a palavra do Senhor. Então é fundamental nós entendermos isso. Tanto que o próprio Paulo diz a Tito aqui, que não são pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado. É interessante porque isso nos faz pensar o seguinte: no coração do homem não tem nenhuma bondade. Talvez você fale assim, mas como assim, pastor? Não tem bondade? Não existe bondade no coração do homem. Não tem. Nada que o homem faz fora de Jesus Cristo tem bondade. O que eu quero dizer é que Cristo, ele é a essência de tudo que nós precisamos. Então, para que as nossas obras sejam confirmadas, elas só são confirmadas em Cristo Jesus. A partir do momento que nós, cristãos, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, talvez no começo da nossa caminhada, é tudo tão lindo, né? Tudo tão maravilhoso. Você se sente tão abraçado. Só que aí você vai começar a crescer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que Pedro fala, crescer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para crescer na graça, a graça, irmãos, a salvação ela é desenvolvida em nós. E como essa graça ela é desenvolvida em nós, como essa salvação ela é desenvolvida em nós, é através das obras. As obras, elas não estão determinando que eu e você somos salvos, mas ela está sim determinando o que Cristo fez na nossa vida. O que a graça nos proporcionou. Talvez na nossa caminhada cristã, no começo da nossa caminhada cristã, muitas das vezes a gente vai se deparar com situações difíceis, e aonde a gente vai começar a aprender a lidar com as coisas. Mas aí já não vai ser mais a lidar com as coisas do nosso jeito, mas sim da maneira que a palavra nos ensina. E sim da maneira que Cristo nos ensina, assim como nós temos aprendido aqui. Temos vivenciado coisas extraordinárias aqui neste lugar. Por favor, Pedro, abre para mim Romanos capítulo 13, verso 14. Nós precisamos entender, irmãos, que sem Cristo nós não podemos vencer na nossa vida. Nós como cristãos entendemos que sem Cristo não podemos vencer nada na nossa vida, porque tudo provém dele. Olha o que Paulo diz aqui, no capítulo 3, verso 14 de Romanos: ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. A primeira parte, ele fala revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É fundamental que nós, como os cristãos, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, alcançamos este lugar, que nós vamos nos
revestir de Jesus Cristo. O que Paulo está falando, você não vai vencer as suas lutas se você não estiver em Cristo Jesus. Você não vai vencer as batalhas se você não estiver em Cristo Jesus. Talvez é lindo nós dizemos, né, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, não é verdade? Olha que lindo, em Cristo Jesus, irmãos, em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Você pode glorificar Deus por isso? Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Só que muitas pessoas esquecem o que está dizendo, em Cristo. É estar em Cristo, é permanecer em Cristo, é aqueles que se revestem de Cristo. E a partir do momento que você aceitou a Jesus, nós temos que buscar se revestir de Jesus Cristo. O que é se revestir de Jesus Cristo? É se revestir de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como que nós vencemos as nossas lutas? É pela armadura de Deus. É sendo revestido da palavra do Senhor. Por que muitas pessoas perecem por falta do quê? De conhecimento, e o conhecimento não é a teologia, é a vivência pela prática na palavra do Senhor. O crescimento, ele vem pela prática, não pela teologia, irmãos. Isso é fato. O crescimento, ele só vem pela prática. E porque é importante nós, como cristãos, entendermos isso e almejarmos isso na nossa vida. Vivermos realmente para a glória de Deus. Vivemos realmente alcançarmos a plenitude do Espírito Santo. É interessante porque quando nós alcançamos uma certa idade na nossa adolescência, o que nós fazemos com os nossos filhos? Aonde a gente coloca eles? Na escola. Sim ou não? Por que nós colocamos o nosso filho na escola? Qual o propósito? Aprender a ler, a escrever. E o que mais? Eles vão aprender sobre a história da humanidade. Eles vão aprender sobre a matemática, eles vão aprender o que a escola está falando, preparando eles para um objetivo maior, que é alcançar um trabalho, sim ou não? E é interessante porque quando a gente começa a pegar esses simples detalhes, a gente começa a entender o que é se revestir. Revestir é se preparar. É interessante porque na escola a gente está sendo preparado para vivenciar coisas na nossa vida. Sim ou não? E é dessa maneira, só que aquilo não quer dizer nada. O que vai dizer se realmente o que nós aprendemos é na prática. A teoria talvez é bonita, as palavras são bonitas, o aprendizado talvez é envolvente, mas quando você vai para a prática, é onde a gente vai alcançar a experiência. E a palavra do Senhor está dizendo que nós temos que nos revestir de Jesus Cristo. É interessante porque para a confirmação das obras da nossa vida é por meio de Jesus Cristo. É por meio dele que nós aprendemos. E se nós queremos realmente vencer este mundo, só iremos vencer em Cristo Jesus. Para sermos mais do que vencedores, só em Cristo Jesus. Não são pelas nossas obras. Mas as obras, elas vão dizer quem eu e você somos, se realmente nós somos filhos de Deus. E nós vamos ler um pouco mais, nós vamos meditar em alguns versículos, alguns capítulos aqui. E você vai ver que a fé e as obras, elas andam juntas. Elas andam juntas. E por que eu quero dizer isso? Você vai entender que não é o simples fato de você somente crer em Jesus que você vai ser salvo. Mas peraí, pastor, o senhor está contradizendo. Calma que nós vamos desenrolar o manto. Pode ficar tranquilo. É isso que nós iremos entender nessa noite. Por favor, Pedro, Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 20.
Mateus capítulo 7. Aqui nós vamos ver um exemplo claro do que nós estamos falando a respeito das obras. E o porquê é fundamental, irmãos, como nós sempre temos falado aqui, né, pastor, a respeito de ensinamento, de como é bom separar homens e mulheres que estão com o coração inclinados a ouvir, a obedecer, a crescer na palavra do Senhor. E o quão é fundamental nós olharmos para a vida daqueles que estão nos ensinando, que tipo de obras a gente tem visto nessas pessoas. Olha o que diz aqui, ó, do verso 15 ao verso 20, diz assim: acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como os lobos devoradores. Pelos seus os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Continuando. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Verso 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ah, pastor, mas aí está falando sobre uma liderança? Sim, corretíssimo. Mas se vocês estão sendo ensinados por essa liderança, vocês estão sendo ensinados a observar a vida de cada um. Lembra a igreja de Bereana, como é que eles faziam? Eles escutavam os discípulos ministrarem a palavra, mas o que eles iam? Na Bíblia. Peraí, deixa eu ver se realmente isso aí coincide com a palavra. E você vai começar a analisar a vida dessas pessoas. E ali você vai conhecer, você vai saber se realmente essas pessoas são cristãos verdadeiros ou não. É pelos seus frutos. Quais são os frutos que nós temos dado? Quais são esses frutos? Aquilo que nós temos pregado tem gerado alguma coisa no teu coração? Tem frutificado no teu coração? Tem feito você crescer? Irmão, você quer decidir realmente um lugar bom para você estar? Sabe qual é o melhor lugar para você estar? É aquele lugar que vai te confrontar todos os dias. Você quer conhecer essa árvore que realmente produz bons frutos? É aquele lugar que vai te confrontar. É aquele lugar que não vai passar a mão na tua cabeça. É aquele lugar que vai te dar um lugar para você seguir. E ele vai te instruir naquele lugar. Porque o próprio Jesus, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele ensinava a verdade. Ele falava, no mundo tereis aflições. Fica tranquilo, no mundo vocês vão ser felizes. Todos os dias da vida de vocês, vocês terão paz, tranquilidade, nenhum sofrimento, pode ficar tranquilo, não. Não, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Ou, como dizem outras traduções, tenham fé. Jesus venceu. E é por isso que nós falamos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas isso não anula o fato de nós termos que passar por aflições. Se eu não me engano, acho que Tiago fala, né? Temos que nos alegrar por passarmos provações. Porque nós estamos sendo aprovados, irmãos. O Senhor, Ele não nos prova para nos reprovar, mas sim para sermos aprovados. Não é o que Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E se revestir de Jesus Cristo é aprender a manejar a palavra. E você só vai aprender a manejar a palavra quando você viver isso na prática. Não é só o simples fato de lermos, mas é de vivermos a palavra, de praticarmos a palavra. E é isso que nós precisamos para crescermos. Então nós sabemos que nós conhecemos os frutos, irmãos, através disso, através das obras, aquilo que Cristo fez. Dá para nós sabermos se realmente é ou não é verdadeiro.
Por favor, Pedro, Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 26. Tiago, capítulo 2, verso 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, assim como o corpo sem espírito está, o que acontece quando o corpo não tem um espírito? Está morto. Sim ou não? Então não tem o quê? Não tem vida. Não tem mais vida neste corpo. Continuando. Da mesma forma, a fé sem o quê? Está o quê? Morta. O que isso quer dizer? Que se a nossa fé, ela não tiver obras, ela é uma fé que não tem vida. Essa é a comparação que Tiago está dizendo. Assim como o corpo sem o espírito, ele está morto, não tem vida. Assim a nossa fé, sem as obras, ela é morta. Então não tem benefício nenhum o fato de nós crermos somente em Jesus. Mas a nossa fé, ela tem que ser nutrida pelas obras. Então, através da fé, que nós cremos em Jesus, as nossas obras vão determinar se ela é verdadeira, se ela é vida ou se ela é morte. Mas como assim? Como que eu sei, pastor? Como que eu faço? Irmãos, é simples. É só nós lermos Gálatas capítulo 5, verso 22. Vai lá ver os frutos do Espírito. Olha que coisa linda: amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Não existe lei contra essas coisas. Mas o Espírito, ele nos proporciona tudo isso: amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso são frutos do Espírito sobre a nossa vida. E a partir do momento que nós nos revestimos de Jesus Cristo, como nós vemos em Tito, que o Senhor derramou copiosamente o Espírito Santo por intermédio de Jesus Cristo, Ele está operando o fruto em nós. E qual é esse fruto? É o fruto de Gálatas capítulo 5, verso 22. É só você ler. E nós já temos falado muito sobre isso aqui. Por muitos anos nós falamos sobre isso e nós iremos continuar falando até Jesus voltar. Até que se finde os tempos. Mas então nós entendemos aqui em Tiago, no capítulo 2, no verso 26, que a fé sem obras é morta. Ela não tem benefício nenhum. Para você entender bem melhor, no mesmo livro de Tiago, no capítulo 2, por favor, Pedro, verso 21 e 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por quê, irmãos? Por obras, quando ofereceu o seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo o quê? Juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Entenda que nós acabamos de ler a respeito de Abraão e Isaque, todos nós sabemos essa história. Que Abraão, ele deu um passo de fé quando o Senhor, ele pede o seu filho como sacrifício. Só que Abraão, ele tinha em seu coração, se Deus, ele tira, ele pode dar. Então, através da sua ação, da sua atitude, de entregar o seu filho, foi acreditado como fé, foi acreditado como obra que aperfeiçoa a fé. Então, quando nós trazemos para os nossos dias hoje, o que aperfeiçoa a nossa fé?
o que aperfeiçoa a nossa fé? Você já parou para pensar? Como a nossa fé, ela é aperfeiçoada? Repita comigo. Nas perdas. Não tenha medo de falar. Nas perdas. É nas perdas. Porque são ali que a nossa fé vão ser aperfeiçoadas. Porque naquele momento Abraão estava indo sacrificar o seu filho, ele está indo perder algo precioso. Mas ele não era o filho da promessa, né, pastor Edson? Não é? É a promessa? Irmãos, a promessa ela não vai se cumprir sem que haja uma perda. Sem que haja um coração que está disposto a se desprender das coisas. Eu posso dar também um outro exemplo. Davi. Davi, quando ele manda o povo fazer o censo, ele fez sem o quê? Sem que Deus mandasse, sem que Deus ordenasse. E é interessante porque a Bíblia fala que Davi, tudo que ele fazia o quê? Ele ia buscar o Senhor. Sim ou não? Não, Senhor, se é para mim guerrear, deixa eu ver se é para mim, se o Senhor me permite, se eu vou vencer, se eu não vou. Não, então Davi, ele estava ali para cumprir a vontade de quem? Do Senhor. Então, a partir do momento que Davi, ele se colocava em um lugar onde ele tomava as decisões, sem primeiramente buscar a Deus, ele sofria as consequências. E não só ele, como ele era o rei de uma nação, a nação também sofria. E é interessante porque por causa desse pecado de Davi, o Senhor mandou uma grande coisa por toda a terra, uma assolação por toda a terra, onde não produziu mais frutos, ou o anjo da morte estava passando e estava destruindo. E chegou no momento que Davi, ele estava em um campo, e aquele campo lá, quem era dono daquele campo era Araúna. E quando Araúna, ele viu o rei Davi, ele falou assim, nossa, Senhor, ó, eu vim aqui oferecer holocausto, tal, meu Deus. Ele falou, não, peraí, eu vou te dar tudo que você precisa. Tudo que o senhor precisa, ó, eu tenho aqui os sacrifícios, eu tenho tudo bonitinho para o Senhor, rei Davi, o senhor pode fazer. Só que Davi, como a Bíblia fala, ele era segundo o coração de Deus. E para nós entendermos isso, irmãos, o que é ser segundo o coração de Deus? Olha o que Davi fez. Davi, ele chega para Araúna e fala assim, ó, peraí, não. Eu não vou oferecer algo para o Senhor que não vai me custar alguma coisa. Isso é o que Davi fala para Araúna. Eu vou pagar o preço justo, real. Então o que isso quer dizer? Que Deus, ele sonda e conhece o coração do homem. Ele sabe quando a obra é verdadeira. Ele sabe quando o coração ele é sincero na presença do Senhor. E é isso que determina que o coração, ele é segundo o coração de Deus. É pela obediência, é pelo caráter do homem. E Davi, ele errou naquele momento, mas ele era aquele homem, não, peraí, eu entendo, eu sei que eu não posso fazer alguma coisa que não vai me custar. Então, tudo que nós, irmãos, fazermos, o que vai determinar se as nossas obras são verdadeiras, é pelas nossas perdas. É por isso que muitas das vezes nós, como seres humanos, nós sempre olhamos para as nossas lutas, para as nossas perdas diárias, como algo ruim. E não é ruim, pelo contrário, são os nãos que nos fazem crescer, não os sims. É quando alguém fala não para você, como que o nosso filho ele é desenvolvido, como o nosso filho é ensinado? É pelo sim? Você pode ver que na nossa vida, desde quando o nosso filho nasce, tudo que a gente fala, não pode, filho, isso pode fazer o que você quiser, né? Na casa da avó e do avô pode tudo. É ou não é? É assim. Tem hora que eu brinco com meu filho, sua avó está ali, vai lá, pode usufruir. Está no fundo de casa lá, pode usufruir da sua avó. Porque a avó mima. Mas o que faz o nosso filho crescer, e nós como os filhos de Deus, o que nos faz crescer, são as disciplinas diárias que o Senhor nos coloca. É os nãos que Ele fala, ó, não pode. Não é assim. O nosso crescimento está no não, irmãos, não no sim.
O sim é porque você já alcançou este lugar. O não é porque Deus está trabalhando na sua vida. Não é o que Paulo fala, mas peraí, como que eu vou me gloriar? Aonde eu vou me gloriar? É nas minhas fraquezas. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Olha que coisa interessante. É através da nossa perda. É através da nossa renúncia. Isso é fácil? Não é fácil. Nós não estamos aptos a abrir mão. Se tem uma coisa que é difícil para nós fazermos é abrir mão. Mas para nós crescermos, para que as nossas obras elas sejam verdadeiras, é preciso abrir mão. O Deus que sonda o nosso interior, o Deus que sonda o nosso coração, Ele sabe se as nossas obras são verdadeiras ou não. O próprio Jesus nos ensina que Ele não veio aqui para cumprir a sua vontade, cumprir a vontade do Pai. Jesus estava nos ensinando que era isso, é este lugar aonde eu e você como igreja devemos estar. As nossas obras têm que andar em comunhão com a nossa fé. Elas andam juntas. E aqui, se você continuar lendo o livro de Tiago, você vai ver também um exemplo que ele cita de Raabe. Mas Abraão, aqui nós já conseguimos entender Abraão. Nós entendemos que ele ia perder algo, Raabe podia perder a sua vida. Olha isso, irmãos, que interessante. O evangelho é um risco, irmãos, que nós temos que correr todos os dias. Mas o que está garantido para aqueles que permanecerem na fé? A salvação. Qual é o objetivo de tanta luta? A salvação. Qual é o objetivo de tantas aflições? A salvação. Qual tem que ser o maior desejo da igreja? Se encontrar com seu noivo. Se encontrar com aquele que deu a sua vida por amor a nós. Não somos salvos pelas nossas obras, irmãos. Mas a nossa fé, ela é nutrida. Ela vai crescer pelas obras. Aí sim, o Deus que conhece o coração do homem, Ele vai dizer se é ou não é verdadeiro. E o que nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 7, a respeito desses líderes, não se preocupa. Não se preocupa. Porque naquele dia, esses líderes que estão sendo citados aqui, vão chegar diante do Senhor, e o que Jesus vai fazer? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Não é por aquilo que nós fazemos, mas é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, Ele conhece o coração do homem. Ele sabe exatamente o que tem no seu coração e no meu coração. Ele sabe se nós somos pessoas verdadeiras umas com as outras. Ele sabe se eu sou verdadeiro no meu trabalho. É interessante porque muitas das vezes, né? Acho que não acontece isso conosco aqui, não, né? A gente, graças a Deus, é santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, né? Conosco não acontece, né? Mas talvez você está no teu trabalho e você tenta fazer alguma coisa para camuflar, achando que, né? Ninguém está vendo. Realmente, ninguém está vendo. Ninguém humanamente aqui, aos olhos. Mas aquele que realmente, que vê todas as coisas, ele está vendo. Não tem como esconder dele.
Ele sabe se as nossas obras são verdadeiras ou não. Então, como nós acabamos de falar, a fé e as obras, elas agem juntas. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender. Por favor, Pedro, Salmo 37, verso 3. Salmos 37, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra. E o que diz o final? E te nutrirás com a fé. O que é nutrir? É dar crescimento. É dar crescimento. A fé, ela cresce de acordo com as nossas obras. De acordo com as nossas obras. Mas é interessante porque o salmista Davi, ele fala aqui no início: confia no Senhor e pratica o bem. Sabe, irmãos, nós como filhos de Deus, passamos por provações diárias. As nossas provações, elas são todos os dias. E talvez vencemos as nossas tentações. E eu não estou falando só tentações da carne, mas eu falo as tentações do nosso domínio próprio. Isso é o mais difícil, eu acredito, de todos, é o domínio próprio. Não estou falando que o amor, que a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, não é isso. Mas eu estou falando que o domínio próprio é uma das coisas mais difíceis de nós aprendemos a controlar. Mas nós sabemos que sem Jesus, nós jamais iremos conseguir vencer. Nós jamais conseguiremos frutificar nos frutos do Espírito. Jesus disse: em mim nada podeis fazer. E aqui, Davi está nos chamando a atenção de algo para a nossa vida. O porquê que nós devemos praticar o bem? Qual o objetivo de praticar o bem em tanta maldade no mundo? Em tantas coisas que estão acontecendo? É por isso mesmo. Já basta de tanta maldade. Nós não devemos combater o mal com o mal, mas vencemos o mal com o bem. O porquê que Davi está falando confia no Senhor e pratica o bem? O que Davi está nos falando aqui é o seguinte: confiar no Senhor só tem uma maneira, é praticando o bem. Por quê? A nossa confiança não está nos homens, não está no que o mundo está, mas sim no Senhor. O que não vai nos abalar é quando a nossa confiança está no Senhor, e isso talvez é muito difícil
Mas quantas vezes nós sabemos da história de Davi, quantas vezes ele estava acuado, sendo perseguido por Saul. Talvez quantas vezes Davi ele teve a oportunidade de matar Saul e ele não matou. Agora, se nós, trazemos para os nossos dias, se a gente sabe que tem alguém nos perseguindo, não é verdade, fazendo mal para a gente, aí você tem a oportunidade de fazer alguma coisa para aquela pessoa, você vai deixar passar? O nosso coração é tendencioso a fazer o mal. O nosso coração é inclinado para o mal. É por isso que eu falei que não existe bondade nenhuma no coração do homem que não venha do Senhor. A gente só consegue vencer a malignidade no coração nosso pela graça, pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Só vencemos as nossas lutas pela bondade do Senhor. Mas para nós é tão fácil acusar as pessoas, acusar o que está acontecendo no mundo, essas pessoas, do que realmente falar, não, Senhor, eu estou aqui, eu me coloco em oração por essas vidas. Porque elas estão perdidas, elas precisam do Senhor. Assim como um dia nós estávamos perdidos em nós mesmos, hoje o Senhor nos encontrou. Não, mas é mais fácil nós acusarmos e falarmos mal dessas pessoas. É o momento, irmãos, da igreja do Senhor se despertar. Não uma igreja despertar para acusar as coisas que estão acontecendo, não, mas para se posicionar. Como assim se posicionar? Aqueles que se revestem da palavra do Senhor, aqueles que não vão se curvar a Baal, aqueles que não vão se curvar aos nicolaítas, aqueles que não vão abrir mão do verdadeiro evangelho, aquele evangelho que salva, que cura, que transforma e que liberta. Aqueles que um dia sabem que foram lavados, regenerados pelo sangue de Cristo. É tanta tecnologia, sim ou não? É bom a tecnologia, não é verdade? É excelente, né? E nós estávamos, estudando em casa e nós chegamos a uma conclusão, né? A gente fala assim, né? O mundo está onde? Está onde o mundo? Aonde está o mundo? Então vamos lá, onde está o mundo? E se eu disser para você que o mundo não está na palma da mão, você acredita? Sabe o que eu quero dizer? Sabe o que eu quero dizer? Você está na mão do mundo. O mundo não está na palma das suas mãos. O mundo está com vocês nas mãos. E para concluirmos, as pessoas, irmãos, estão olhando para cada um de nós. Eu vou ser bem sincero, vou até compartilhar algo com vocês que para mim tem sido algo bastante confrontador no meu trabalho. São coisas que talvez eu fale assim, não é possível não, eu achava que eu já tinha visto de tudo, né? Não, mas aí você encontra coisas piores ainda. Você vê palavras que afrontam, talvez até mesmo aquilo que a pessoa acredita. É difícil, irmãos, você talvez escutar coisas das pessoas e muitas das vezes as pessoas, elas vão falar, é para provocar. Elas falam para provocar. Começa a falar de coisas que são depravadas e ainda faz assim, ó. Querendo insinuar quem? O cristão ali, ó. E sabe o que eu faço?
A Bíblia fala que o maior sábio é aquele que fica em silêncio. Muitas das vezes o que a gente quer é confrontar. Não é verdade? Fala assim, mas que tipo de pessoa que você é? Você prega tanto isso, mas vive totalmente diferente? Fala que faz isso, mas na sua vida é totalmente diferente? Talvez, mas irmãos, nós não precisamos falar nada. Muitas vezes o que pode acontecer é se nós falarmos, o que vai gerar? Briga, atrito. E ali é o nosso lugar de trabalho. Irmãos, talvez você fale assim, pastor, você está louco? Não, tem que falar. Eu falei assim, tá, você está falando para mim que eu tenho que falar. Eu tenho que falar? Agora eu pergunto para você, Jesus falou alguma coisa? Vou perguntar de novo. Jesus falou alguma coisa? Como que ele foi para a cruz? Em silêncio. E ele orou ainda por eles. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso são obras que glorificam o Pai. A Bíblia fala, se você não tem nada de bom para falar, fique em silêncio. Só abra a tua boca para abençoar. Que nós, irmãos, verdadeiramente venhamos ser espelhos para essa geração. Homens e mulheres de caráter transformados segundo a palavra dele. Como diz Paulo em Romanos capítulo 12, que não se adequam ao sistema desse mundo, que não se adaptam, mas que sejam transformados pela renovação da mente. A nossa mente, olha só, a nossa mente, irmãos, ela tem que ser renovada todos os dias. Sabe por quê? Porque se nós não fizermos isso, nós não iremos provar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É somente pela transformação, da renovação da nossa mente. Você quer provar coisas extraordinárias na sua vida de Deus? Então vamos aprender a abrir mão, a ficar em silêncio e orar. Não precisa você falar, repreender a pessoa. Não, vai no teu espírito. Vai no teu espírito, assim como Paulo muitas vezes ele fazia. Ele estava em um lugar, as pessoas estavam falando, mas Paulo estava orando aqui em espírito, no seu pensamento. Só ore, irmãos. Como a palavra diz, né, a oração do justo pode muitos seus efeitos. O pastor pregou semana passada aqui, o irmão que estava aqui. Que nós realmente venhamos crescer. Não é fácil. Não é fácil abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos. Mas algo que precisa ser quebrado em nós, que todo mundo tem. Todo mundo tem. Sabe o que é? Orgulho. Todo mundo tem. Não, eu não tenho. Você tem. Não, mas eu não tenho. É só o fato de você falar que não tem, é porque você tem. É isso que nós precisamos. Deixar o Espírito Santo, que foi derramado sobre as nossas vidas, como nós lemos, copiosamente. Foi derramado sobre as nossas vidas. Assim, então, eu dou para vocês. E deixar Ele transformar a nossa vida. Que assim o Senhor vos abençoe. Abençoe a sua casa. Abençoe a sua família. Abençoe a sua vida, o seu trabalho. Aonde você estiver, aonde você colocar as plantas dos seus pés. Que o Senhor continue te usando, te capacitando a vencer. Que as suas obras, as obras venham realmente aperfeiçoar a sua fé. Porque elas agem juntas. Amém? Deus abençoe.